Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado Microsoft. Antes de iniciar a aula, gente, eu quero informar que no meu canal marcoandrade.com.br já estou disponibilizando os treinamentos para certificação Microsoft, certificação ITIL e certificação Cisco. Para você adquirir, acesse o menu Treinamentos e cadastre-se nos treinamentos aí que você deseja realizar. Bom, gente, nessa aula eu vou te ensinar como compartilhar e atribuir permissões em pastas e arquivos na rede. Eu já iniciei aqui minhas duas máquinas virtuais, uma com Windows Server 2008 e uma com Windows 7. Primeiramente, vou acessar aqui meu servidor Windows Server 2008 e vamos aqui instalar um recurso nesse servidor. Você clica nesse menu aqui, ó, Gerenciador de Servidores. Em Funções, você clica aqui, ó, Adicionar Funções. Clique em Avançar. Agora você seleciona essa opção aqui, ó, Serviços de Arquivo. Clique em Próximo. Ele exibe aqui uma introdução ao serviço de arquivos. É bom você dar uma lida aí. Clique em Próximo. Aqui nós iremos selecionar apenas o servidor de arquivo. Clique em Próximo. E clique em Instalar. Instalação bem sucedida. Clique em Fechar. E pode fechar aqui também o gerenciador de servidores. Para mim fazer uma simulação aqui, eu criei dois usuários nesse computador. Você clica em Iniciar, Ferramentas Administrativas, Usuários e Computadores do Active Directory. Agora você clica no mais aqui para expandir. E nesse servidor eu criei aqui uma unidade organizacional com o nome Vendas. E dentro dessa unidade organizacional tem dois usuários, que chama Ana e Marco. Na minha área de trabalho aqui eu criei uma pasta com o nome Geral. E dentro dessa pasta eu tenho um arquivo aqui com o nome Pedido. Para compartilhar essa pasta na rede, você clica com o botão direito em cima da pasta, depois você clica em Propriedades. Só para você entender aqui, gente, no compartilhamento do Windows eu tenho duas entradas de permissões, na guia Compartilhamento e na guia Segurança. Na guia Compartilhamento está relacionado com o compartilhamento da pasta na rede, ou seja, de como os usuários acessam essa pasta na rede. Na guia Segurança está relacionado com acesso local no servidor. Ou seja, são as permissões atribuídas aos usuários que fazem logon nos computadores onde estão armazenados esses arquivos. Então temos aqui a permissão em modo de compartilhamento e a permissão segurança, que são as permissões NTFS. Essas permissões são independentes, ou seja, nenhuma altera a outra. O que ocorre aqui é o seguinte, por exemplo, se eu atribuir aqui a permissão em modo de compartilhamento para o usuário Marco, somente leitura, e na segurança, que são as permissões NTFS, eu atribuir para o mesmo usuário a permissão modificar, no final aqui vai valer a permissão mais restritiva, ou seja, no caso aqui, a permissão somente leitura. E dependendo da quantidade de permissões que você tem na guia compartilhamento e segurança, pode ser meio difícil para você gerenciar, porque pode haver conflitos nessas entradas de permissão. Talvez você ache que está dando uma permissão para um usuário de gravação, mas na verdade está dando uma permissão de leitura. Para evitar esse problema, o que eu faço aqui? Como as permissões NTFS, no caso a segurança, também afetam o compartilhamento, e por ela também tem mais permissões do que o modo de compartilhamento, eu atribuo aqui a permissão para todos os usuários para controle total e gerencio as permissões na guia segurança. É como se eu estivesse desabilitando o modo de compartilhamento e ficando só com o modo de segurança, as permissões de NTFS, já que as permissões NTFS gerenciam o acesso local e também a pasta compartilhada na rede. Já o modo de compartilhamento gerencia só a pasta compartilhada na rede. Bom, primeiramente nós temos aqui então que ativar o compartilhamento na rede. De qualquer maneira, a gente precisa de usar aqui o modo compartilhamento para compartilhar a pasta na rede. Em compartilhamento, você pode ver aqui, ó, que a pasta geral não foi compartilhada ainda, e ainda não existe o caminho para este compartilhamento. Para compartilhar essa pasta na rede, você clica em Compartilhamento Avançado. Você clica então em Compartilhar a pasta. Nós temos aqui a opção de atribuir o nome para esse compartilhamento, que pode ser o mesmo nome na pasta, que é o mais recomendado, ou se você preferir, você pode colocar um outro nome aí nesse compartilhamento. Isso aqui não tem a ver com o nome da pasta, tá, gente? É o nome do compartilhamento. Esse nome aqui que irá aparecer quando o usuário tentar acessar esse compartilhamento. No caso aqui, vou deixar o mesmo nome da pasta, que é geral. Temos também a opção de colocar o limite
de usuários simultâneos, ou seja, o número de usuários que poderão acessar essa pasta simultaneamente. Vou deixar aqui padrão mesmo. Lembrando que nas estações clientes, tipo Windows 7 e Windows 8, isso tem um limite lá que varia de 20 a 25 usuários simultâneos. Se você preferir também, você pode colocar aqui um comentário relacionado a este compartilhamento. Agora você clica em permissões. E por padrão, a permissão no modo de compartilhamento, todos os usuários têm acesso à leitura. Gerenciar as permissões no modo de compartilhamento e de segurança, você pode adicionar outro usuário clicando em adicionar. Como eu mostrei anteriormente, eu tenho 2 usuários cadastrados nesse servidor, que é o Marco e a Ana. Se eu digitar aqui Marco, por exemplo, agora você clica aqui em verificar nomes. Você pode ver aqui que ele já localizou o nome, juntamente com o sufixo do domínio. Clique então em OK. E aqui eu tenho a opção de definir o acesso desse usuário no modo de compartilhamento. Tem a opção aqui de leitura, alteração e controle total. E como eu falei anteriormente, não adianta nada eu colocar aqui, por exemplo, a permissão alteração, se lá na permissão NTFS de segurança eu colocar leitura. O que vai valer é a permissão mais restritiva, que no caso lá é leitura nas permissões NTFS. Eu particularmente acredito que a maioria dos profissionais de TI eles não atribuem permissões no modo de compartilhamento de rede. Nesse caso, então, para remover esse usuário, você clica no usuário e depois clica em remover. Então, vou deixar aqui a permissão no modo de compartilhamento para todos, que representa todos os usuários do domínio. E vou adicionar para todos os usuários do domínio a permissão controle total. Na verdade, é como se eu estivesse desativando as permissões de compartilhamento, pois eu vou gerenciar todo o acesso no modo de segurança, que é as permissões NTFS. Clique então em aplicar e OK. Clique novamente em aplicar e OK. Aqui você pode ver então que a pasta geral está compartilhada, que o caminho da rede é servidor 01/geral. E na guia segurança é onde que eu vou gerenciar as permissões desta pasta na rede. Aqui, como você pode ver, na guia segurança, nós temos aqui algumas permissões para o sistema, para o administrador e para os administradores do domínio. Para editar essas permissões, você clica em editar e aqui podemos então controlar o acesso a esta pasta pela rede atribuindo essas permissões. É interessante você sempre deixar aqui os administradores como controle total. E para adicionar um usuário, você clica aqui, adicionar. Eu vou adicionar mais uma vez aqui o usuário Marco, para a gente realizar alguns testes aqui. Clique então em verificar nomes e OK. E aqui nós temos algumas permissões, como gravar, leitura, listar conteúdo da pasta, ler e executar, modificar e controle total. Primeiramente, eu vou atribuir para esse usuário somente leitura. Eu vou desmarcar as outras permissões e clicar em aplicar. Vamos então verificar o acesso desta pasta, acessando com o usuário Marco. Eu vou acessar aqui minha estação cliente com Windows 7 e fazer o logon utilizando esse usuário. Feito o logon aqui com o usuário Marco, eu vou acessar então o servidor e a pasta que a gente acabou de compartilhar. Vou acessar aqui então o meu servidor. E temos aqui a pasta geral. Vou acessar essa pasta geral. E dentro dela tem um arquivo com o nome pedido. Lembrando que eu atribuí permissão para esse usuário somente leitura. Se eu tentar adicionar algum arquivo nessa pasta, vamos ver o que acontece. O sistema informa aqui que o acesso foi negado, ou seja, não consigo criar arquivo nessa pasta. Se eu acessar o arquivo aqui pedido, você pode ver que eu consigo ler o arquivo. Mas se eu tentar alterar esse arquivo, por exemplo, clicar em salvar, eu não consigo salvar o arquivo original, mas eu posso salvar este arquivo em outro local, com o mesmo nome ou com outro nome. Por exemplo, vou salvar os dados desse arquivo na minha área de trabalho da minha estação. Vou deixar o nome pedido mesmo. Vou clicar em salvar. Espera que eu não selecionei minha área de trabalho. Tenho que clicar aqui na minha área de trabalho e clicar em salvar. E agora você pode ver que o arquivo pedido foi salvo na minha área de trabalho com as alterações que eu realizei. Então, a permissão leitura, como o próprio nome diz, eu consigo somente fazer a leitura do arquivo, que está na pasta compartilhada. Eu vou acessar novamente o meu servidor e vou alterar essa permissão. As permissões aqui são bem claras. Por exemplo, aqui eu vou desmarcar a leitura, vou deixar selecionado somente listar conteúdo da pasta.
Vou clicar em aplicar e vou acessar o usuário Marco novamente. Vou voltar aqui, ó. Se eu clicar na guia geral, eu consigo visualizar o que tem na pasta, mas ao tentar abrir o arquivo, o acesso é negado. Eu não consigo ler o arquivo, eu consigo apenas visualizar o que tem dentro da pasta. Voltando para o Windows Server 2008 novamente, na questão leitura, ler e executar. Se eu deixar aqui marcado leitura e tiver um aplicativo, um executável dentro dessa pasta, eu não consigo executar esse aplicativo. Para poder executar esse aplicativo, eu tenho que marcar essa opção aqui, ler e executar. Você pode ver que interessante aqui, eu vou desmarcar todas as opções. Quando eu clico em executar, automaticamente já seleciona as outras opções. Finalizou aqui a permissão de leitura, que são essas três aqui. Eu vou desmarcar essas três opções e vou deixar marcado somente gravar. Vou clicar em aplicar e vou acessar novamente o usuário Marco. Com a permissão gravar, gente, se eu tentar acessar a pasta geral, eu não tenho acesso, porque eu não tenho permissão de leitura. Mas como eu tenho permissão de gravar, eu consigo jogar os arquivos para essa pasta. Por exemplo, vou criar um novo arquivo aqui, com o nome relatório. Vou arrastar esse arquivo para dentro da pasta geral. Vou acessar novamente o Windows Server 2008 para verificar a pasta. E dentro dessa pasta agora, o arquivo que eu arrastei lá foi para dentro da pasta geral. Se eu adicionar aqui a permissão leitura juntamente com a permissão gravar, vamos ver o comportamento aqui da permissão. Vou acessar novamente o Windows 7, minha estação cliente, e vou acessar aqui a pasta compartilhada geral. Agora eu tenho acesso à leitura. Com a permissão leitura e gravação, eu vou criar um novo arquivo aqui. Com o nome funcionário. E vou enviar este arquivo para minha pasta compartilhada. Você pode ver que o arquivo foi adicionado normalmente. Eu também consigo alterar este arquivo, já que eu tenho a permissão de gravar. Eu vou adicionar o nome aqui, Lara. Clicar em arquivo, salvar. Eu consigo então adicionar dados neste arquivo. Mas se eu tentar alterar o arquivo, por exemplo, o nome dele, por exemplo, aqui mensal, você pode ver aqui ó, que o sistema não deixa alterar. Eu consigo apenas adicionar dados neste arquivo, já que eu tenho apenas a permissão de leitura e gravação. Para mim poder alterar o nome deste arquivo, eu preciso de uma permissão acima, que é a permissão modificar. Eu vou acessar o servidor novamente, clicar em cancelar aqui. E vou atribuir a permissão modificar. Você pode ver que automaticamente já seleciona aqui as permissões de leitura e gravação. Vou clicar em aplicar e vou acessar novamente aqui minha estação. E vou tentar alterar aqui o nome do arquivo. Agora, como você pode ver, o arquivo aqui foi alterado. Com a permissão modificar, eu também consigo deletar este arquivo. Você pode ver que eu consegui deletar esse arquivo normalmente. Voltando aqui para o servidor, sobrou apenas mais uma permissão, que no caso aqui é a permissão controle total. A permissão controle total, como o próprio nome diz, permite que o usuário tenha todo o gerenciamento da pasta ou do arquivo, como por exemplo alterar permissões. E temos aqui também, gente, a permissão negar. A permissão negar sempre terá procedência em relação à permissão permitir. Você pode ver aqui que eu atribuí permissão para o usuário. Mas no ambiente de produção aí, onde existem vários usuários, computadores, o interessante é que esses usuários façam parte de grupos e a gente atribui essas permissões para os grupos. E por exemplo, se esse usuário aqui for membro de dois grupos, só que para um grupo eu dou a permissão modificar, permitir, e para outro grupo eu dou a permissão negar, negar sempre terá procedência. Então, gente, finalizamos aqui mais esta videoaula. Conhecemos aqui algumas permissões básicas do Windows Server 2008. Quem gostou, clique no joinha abaixo deste vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber os próximos vídeos.
Um grande abraço e até a próxima videoaula.